Você sabe qual é o principal ensino da Bíblia? Para responder essa pergunta, eu gostaria de utilizar, como eu sempre tenho feito aqui, né, utilizar exemplos. Eu queria utilizar dessa vez o exemplo do cinema. Num filme, né, num roteiro de cinema, num roteiro de filme, né, você tem ali os personagens que contam aquela história, o que ajudam a contar aquela história a qual o filme se propõe, né? Então você tem o personagem principal, você tem os personagens coadjuvantes, né, ou secundários, né, você tem os figurantes, né? E num filme você vai perceber que existem arcos, né, ou histórias contadas de vários personagens desses secundários, mas geralmente, né, e um bom filme, né, essas histórias desses personagens secundários, elas servem para ajudar a contar a história principal do filme, que é vivida, né, pelo protagonista, né? Então, todo filme ele tem uma história principal, uma linha principal, ainda que existam outras histórias ao redor, né? Mas existe uma história principal, né? Uma lição principal, né? Em cinema também é muito usada a nomenclatura, né, de subtexto, né? Você tem a história principal, aquilo que está na superfície, que é o que todos podem ver, mas existem os subtextos, ou seja, questões que são tratadas de forma mais secundária, vamos assim dizer, né? Mas que o filme também quer passar. Mas sempre tem uma linha principal, né? E assim também é com a Bíblia. A Bíblia, ela é um livro fantástico, né, no qual você vai ver muitos personagens, né, muitas histórias, mas existe uma linha principal, né? E sabemos que o objetivo da Bíblia é mostrar, né, a história de como Deus redime a humanidade, né? É a história da redenção, né, de como Deus salva o homem, né? Essa é a história principal da Bíblia. E dentro disso, o personagem principal é Cristo. A Bíblia inteira conta a história de Cristo, desde a criação do universo, né, no livro de Gênesis, até a conclusão de tudo no livro do Apocalipse, né? Então, toda a Bíblia ela tem Cristo como personagem principal, né? E ele é quem guia toda a história bíblica, né? Porém, a Bíblia ela tem, com isso, ela tem dois objetivos principais. E quais são esses dois objetivos principais que a Bíblia nos ensina? Primeiro, é o que o homem deve crer acerca de Deus, ou seja, o que é que eu preciso crer a respeito de Deus, né? E segundo, o que eu devo fazer, como eu devo agir. E isso traz algo muito interessante, porque para o nosso conhecimento e para a gente agir, para a gente viver, né, nós sempre agimos em conformidade com os nossos pensamentos. Então, a escritura, ela compreende o ser humano, né, de tal forma, né, que ela sabe, né, no caso Deus, né, que é o autor da escritura, né, sabe que o homem ele é moldado pelas suas crenças. Então, aquilo que eu creio é assim que eu vou agir, né? Então todo ser humano ele é moldado por suas crenças, né? E aí a gente vê exemplos na história, né? Exemplos negativos principalmente. Por exemplo, você vê Hitler na Alemanha, por ele crer que ele era de uma raça superior, né? E os seus que estavam ali, ele inicia uma guerra e faz inúmeras atrocidades, né? Porque ele cria naquilo, ele acreditava naquilo, tinha aquilo como sua verdade. E a sua crença moldou as suas ações, né? Quando você vê alguém que tira a vida de outro, por exemplo, é porque no coração dele, ele crê que a vida do outro é menor do que a dele, vale menos do que a dele. Por isso ele se sente no direito de tirar a vida daquela pessoa, né? E assim poderíamos né, utilizar muitos outros exemplos negativos, né, para isso, né? Então, o homem ele é moldado conforme aquilo que ele crê, né? Então todo ser humano age
né, conforme as suas crenças, né? Então, por isso que as escrituras, elas nos ensinam essas duas coisas principalmente. Primeiro, o que eu devo crer acerca de Deus e como eu devo agir. Porque conforme eu creio, assim também eu ajo, né? Então, por isso que quando nós temos contato com a Escritura, nós somos transformados. Quando nós exercemos fé, quando nós cremos na palavra, né, nós somos também transformados nas nossas atitudes. Por isso que aqueles que se dizem cristãos, né, e dizem crer em Cristo, eles não podem viver uma vida diferente daquilo que Cristo viveria, né? E infelizmente a gente tem visto esse tipo de incoerência, né? Pessoas que afirmam ser cristãs e agem como se não o fossem, como se nem conhecesse o próprio Cristo. É claro que no fundo é porque essa pessoa, na verdade, ela não crê, né, em Cristo, ela não crê na palavra, ela apenas fala de boca para fora, ou da boca para fora, né? Então, por isso que é importante que nós venhamos a crer de todo o nosso coração, né? Que a gente creia de fato e de verdade. Então, para a Escritura, fé e obediência são duas faces de uma mesma moeda. Fé e obras são parte de uma mesma moeda. Então, ninguém pode dizer que crê sem obedecer. Por isso, eu faço um convite a você nesse momento, que você repense a sua fé. Será que de fato você crê? Será que a sua crença tem moldado as suas atitudes? Se você se diz cristão, mas vive como se não fosse um cristão, você precisa urgentemente rever a sua fé, tá bom? Que Deus abençoe seu dia e até um outro momento. Até mais.